Oi, eu sou a Yasmin e hoje eu e meu grupo a gente vai falar sobre os resistores. Afinal, o que são os resistores? Os resistores eles são dispositivos que transformam a energia elétrica em energia térmica. Isso acontece através do efeito Joule, que funciona mais ou menos assim. Vamos imaginar um fio e um corpo que é cristalino, formado por elétrons e átomos. Quando esse corpo está passando por esse fio, esses elétrons e esses átomos eles começam a se colidir, eles começam a se chocar, se bater, tipo começando a brigar. Quando eles estão nesse processo, eles pegam essa parte de energia elétrica e liberam, transformam em energia térmica, que é o calor. E esse calor é liberado. Grande parte dos resistores são feitos de materiais de alta tensão elétrica e eles são chamados de dielétricos. O dielétrico ele é um material que dificulta a passagem da corrente elétrica. Então, ele te impede de tomar choque. E também tem os que têm uma resistência elétrica constante, que são chamados de resistores ôhmicos. Quando a gente coloca um resistor em um circuito elétrico, ele diminui a intensidade da corrente elétrica que está sendo passada pelo fio. Isso é bom para caso, vamos supor que você queira ligar um LED em uma pilha. Só que essa pilha, ela tem uma voltagem maior do que o LED suporta. Então, o resistor ele vai estar ali para isso. Ele vai fazer com que a voltagem, com que a corrente se adeque para não queimar o LED. Então, ele diminui a corrente elétrica para que os símbolos utilizados para representar os resistores em um circuito elétrico são os que estão na figura, no slide. E onde você pode encontrar os resistores no seu dia a dia? Além de circuitos, de placas e tudo mais, onde os resistores são utilizados, um exemplo muito claro disso são os chuveiros. O resistor, ele está no chuveiro justamente para pegar a eletricidade e transformar em calor e fazer com que assim você esquente a água que está dentro do chuveiro e você possa tomar um banho quente. Bom, meu nome é Frederico e eu vou falar sobre as leis de Ohm, postuladas pelo físico alemão Georg Simon Ohm em 1827, determinam a resistência elétrica dos condutores. Além de definir o conceito da resistência elétrica, Georg Ohm demonstrou que no condutor a corrente elétrica é diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada. Foi assim que ele postulou a primeira lei de Ohm. Suas experiências com diferentes comprimentos e espessuras de fios elétricos foram cruciais para que postulasse a segunda lei de Ohm. Nela, a resistência elétrica do condutor, dependendo da constituição do material, é proporcional ao seu comprimento. Ao mesmo tempo, ela é inversamente proporcional à sua área de secção transversal. A primeira lei de Ohm postula que um condutor ôhmico, mantida a temperatura constante, a intensidade I de corrente elétrica será proporcional à diferença de potencial, VDP, aplicada em suas extremidades. Ou seja, se sua resistência elétrica é constante, ela é representada pela seguinte fórmula: R, que é a resistência medida em Ohm, igual a U, que é a diferença de potencial elétrico, VDP, medida em volts, elevado a I, que é a intensidade da corrente elétrica, medida em ampere. A segunda lei de Ohm estabelece que a resistência elétrica de um material é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à sua área de secção transversal. Além disso, ele depende do material do que é constituído e é representado pela seguinte fórmula: R, a resistência em ampere, que é igual à resistividade do condutor, vezes o comprimento sobre A, que é a área de secção transversal. Olá, eu sou a Yara e hoje eu vou explicar um pouco a respeito dos tipos de resistores e da diferença entre eles. Existem dois tipos de resistores, os resistores fixos e os resistores variáveis. Os resistores fixos são constituídos de filme carbono, filme metálico, fio de precisão, dentre outros. Já os resistores variáveis podem ser ajustados manualmente.
São exemplos de resistores variáveis os potenciômetros, os LDRs, que são Light Dependent Resistors, os PTCs, coeficientes de temperatura positivos, os NTCs, coeficientes de temperatura negativos, os magnetoresistores e os reostatos. Agora eu vou explicar um pouco sobre a diferença entre o resistor fixo e o resistor variável. Um resistor fixo é aquele que possui um único valor de resistência, o qual permanece constante sob condições normais. Já o resistor variável é usado para mudar ou variar a quantidade de resistência de um circuito. Como eu havia falado, um dos melhores exemplos de resistores variáveis são os potenciômetros e os reostatos. Os potenciômetros geralmente possuem o seu elemento resistivo formado por carbono, enquanto nos reostatos ele é constituído por um fio enrolado. Em ambos os casos, o contato com o elemento resistivo fixo é feito através de um braço deslizante. Então, à medida que o braço deslizante gira, o seu ponto de contato com o elemento resistivo muda, variando a resistência entre o terminal do braço deslizante e os terminais de resistência fixa. Bom, os reostatos geralmente são usados para controlar correntes muito altas, tais como as encontradas em cargas tipo motor e lâmpadas. Já os potenciômetros podem ser usados para variar o valor da tensão aplicada a um circuito. Os potenciômetros são encontrados em amplificadores, rádios, aparelhos de televisão e instrumentos elétricos. E a especificação de um resistor variável é a resistência total entre os terminais. Meu nome é Gustavo e hoje eu vou falar sobre o código de cores. O código de cores é uma técnica utilizada para determinar o valor da resistência de um resistor. Essa técnica não utiliza qualquer aparelho de medida, como um multímetro. Essa técnica utiliza 4 faixas de cores que ficam no resistor, representando determinados valores, que serão utilizados para determinar o valor da sua resistência. Bom, vão haver 4 faixas de cores, onde as duas primeiras faixas de cores indicam os 2 primeiros algarismos. A terceira indica o número de zeros que compõem o valor da resistência. E a quarta faixa representa a tolerância ou incerteza da medida do valor do resistor. Se ela for dourada, a incerteza será de 5%, a prateada com a incerteza de 10%, e se não houver indicação, a incerteza será de 20%. Agora, podemos ver a tabela de cores, mostrando todas as cores e seus possíveis valores. A seguir, vemos o código de cores em ação, com 2 exemplos de resistores e suas faixas. Abaixo, temos uma mini tabela, identificando qual o valor que cada cor representa. Meu nome é Henrique, eu vou falar um pouco sobre o circuito em série, circuito paralelo e o circuito misto. O circuito em série, ele é um circuito com 2 ou mais cargas que estão sendo alimentadas em uma série, uma com a outra, ligadas em sequência, havendo apenas um único caminho para a passagem de corrente elétrica. Esse caminho é de A até B. Ele pode estar assim, nessa forma, ou nessa outra aqui, que não faz muita diferença porque só existe um caminho para chegar até B. Que ele sai de A, passa por R1, depois passa por R2 e chega até o B. Aqui igualmente, né? Para fazer a conta desses daqui, basta pegar R1 mais R2. Se colocarmos algum valor para isso, vamos colocar 10 para R1 e 20 para R2. Então ficaria 10 mais 20, que é igual a 30. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o circuito paralelo. O circuito paralelo é composto por 2 ou mais cargas, porém diferente do circuito em série. Todas essas cargas possuem o mesmo ponto em comum, ou seja, há um ponto de derivação para todas elas, fazendo com que o fluxo da corrente elétrica se pare proporcionalmente para cada carga, de acordo com o valor de sua resistência. Então, sabemos se ela é paralela
ou não se há mais de um caminho para chegar até B. Então, aqui, ó, sai de A, passa por R1 e chega até B. Ela não passa por R2 junto aqui. Ela sai de A, passa por R2 e chega a B. Elas não se cruzam. A conta disso daqui, a resolução, é R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, 16 vezes 10 dividido por 16 mais 10, que é igual a 160 dividido por 26, que o resultado é igual a 6,15. Já esse daqui vai ficar R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3, que é igual a 5 vezes 20 dividido por 5 mais 20, que aí aqui fica 100 dividido por 25, que é igual a 4. E o R1 a gente não mexeu ainda. A gente vai e faz a mesma coisa. Só que faz a mesma conta, só que com o R1 agora, que ficaria 4 vezes 10 dividido por 10 mais 4, que é igual a 40 dividido por 14, que é igual a, que é 40 dividido por 14 é igual a 2,85 aproximadamente. E aqui é a mesma conta desse daqui de cima, né? Que só tem 2 resistores. Bom, agora é sobre o circuito misto. O circuito misto possui alguns pontos de consumos ligados em série e outros em paralelo. Ou seja, apresenta seus elementos ligados uns em série e outros em paralelo. Como o circuito misto é uma composição de circuitos em séries com circuitos em paralelo, logo apresenta em um único circuito as características dos dois circuitos. Ou seja, trechos com funcionamentos independentes, que é o circuito paralelo, e trechos com funcionamentos dependentes, que é o circuito em série. Para fazer a conta deles, é bem simples. Basta pegar R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3. Que no caso vai ficar 4 vezes 6 dividido por 4 mais 6, que é igual a 24 dividido por 10, que isso vai dar 2,4. No R1 nós não mexemos ainda. Vamos mexer nele agora. Bom, aqui, essa daqui é o resultado desses dois. Eliminamos eles, né? Ficaria aqui assim. Aqui o circuito é em série. Em série, a gente soma. Então, ficaria 2,6 mais 2,4. Que é igual aqui a 5. Bom, já nesse outro exemplo aqui, é basicamente igual ao outro. Pega R2 e R3, vamos ver se ele é paralelo ou em série, que não tem outro caminho, então ele é em série. Então vamos somar ele, R2 mais R3, que é 7 mais 10, igual 17. Então, aqui já tiramos eles dois, né? Então, pegamos o 17, fazemos o desenho aqui de novo e vemos se ele é paralelo ou em série. Aqui, ele é paralelo. Tem dois caminhos para chegar até B, no caso. Então, pegamos R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. No caso, fica
15 vezes 17 dividido por 15 mais 17. Certo? Então, 15 vezes 17 dá 255. Vamos para cá. 255. 15 mais 17 é igual a 32. 255 dividido por 32. Que é igual... 255 dividido por 32 é 7,96, aproximadamente. Sou Isaías e eu vou simplificar mais um uso do potenciômetro e resistores fixos em um circuito elétrico um pouco mais complexo. Então vamos lá. Bom, então agora a gente vai falar sobre um circuito elétrico que a gente fez no Tinkercad. Esse circuito aqui ele tem uma bateria de 3 volts, um resistor fixo, um potenciômetro, um multímetro e um LED. O resistor ele vai fazer com que a corrente seja diminuída junto com o potenciômetro, só que esse resistor aqui ele é fixo, então o valor dele nunca vai mudar. O potenciômetro ele é um resistor variável, então dá para mudar a potência dele. O multímetro vai ser para medir a nossa corrente e o LED que vai acender. A corrente máxima suportada pelo LED é de 20 mA. Então, se passar de 20 mA, pode ser que o LED ou ele queime ou a vida útil dele vai ser reduzida. A corrente mínima vai ser de 1 mA. Então, o LED ele vai precisar de 1 mA para ele acender. Na vida real, não funciona assim. Na vida real, o LED precisa de 5 mA para ele acender. Só que o Tinkercad, ele não funciona muito bem igual a vida real, pelo menos nesse circuito que a gente tentou fazer. Então, a gente colocou como 1 mA a corrente mínima. Então, aqui o valor da bateria, que é de 3 volts, e o valor da tensão é de 2 volts. Usando a fórmula 3 volts menos 2 volts, vai ser 1 volt que vai passar pelo circuito elétrico, dividido por 20 mA dá 50 ohms. O que é esse 50 ohms? Os 50 ohms é o valor que o resistor fixo ele precisa para não fazer com que o LED queime. Então, independente do valor que estiver no potenciômetro, esse resistor fixo ele precisa estar aqui para não deixar que os 3 volts ele queime o LED. Então, só com esse resistor fixo, quando o potenciômetro ele estiver no zero, vão ser os 20 mA que vão estar chegando no LED, que é a nossa corrente máxima. A nossa resistência mínima, ela é 1 volt dividido por 20 mA, que é 0,02, que dá os 50 ohms, que são os 20 mA que vai estar chegando no LED. A resistência máxima da nossa corrente inteira é de 1000 ohms. Isso dá 1 mA. Só que, já que no resistor fixo já tem 50 ohms, o potenciômetro ele vai ficar com 950. Porque se a corrente inteira é de 1000 ohms, o potenciômetro tem 950, o resistor tem mais 50. Então, a resistência máxima do potenciômetro é de 950 ohms. Agora, vamos iniciar a nossa simulação para mostrar. Quando o nosso potenciômetro ele estiver no zero, a corrente que vai estar sendo passada vai ser de 18,2 mA. Isso é aproximadamente a nossa corrente máxima, que é de 20 mA, tá? Que vai estar chegando no LED, que é o ideal. Quando a gente vai diminuindo, a nossa corrente ela vai diminuindo também. Então, ó, quando a gente chega no máximo da nossa resistência, ele fica em 1 mA, que é a nossa corrente mínima. E percebam também, ó, que o LED, ele vai tendo uma luz mais forte, quanto menos resistência, menos corrente, menos o LED vai ter luz. E é esse o nosso circuito. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom, primeiramente, o objetivo do nosso circuito é fazer com que esse LED RGB varie entre a sua intensidade de brilho e cor, de acordo com a posição de cada um desses 3 potenciômetros.
sendo cada um desses 3 potenciômetros representando uma cor diferente do LED RGB. Ou seja, esse potenciômetro ele representará a cor vermelha, esse segundo representará a cor azul e esse terceiro representará a cor verde. Para isso, nós utilizamos uma placa Arduino, uma protoboard, 3 resistores fixos, 3 potenciômetros e um LED RGB. Apesar do Arduino não ser o nosso foco, nós optamos por utilizá-lo justamente para facilitar o entendimento a respeito do envio de dados analógicos pelos potenciômetros. Vocês entenderão isso melhor posteriormente. E primeiramente, o Arduino ele alimenta a protoboard com 5 volts, e juntamente com o negativo. Acontece que esses 5 volts, juntamente com o negativo ou terra, eles são passados para o outro lado da protoboard e cada um alimenta cada potenciômetro. E pelo primeiro terminal do potenciômetro está ligado ao terra e o segundo está ligado aos 5 volts, o terminal central servirá justamente para o envio de dados analógicos para o Arduino. E como o Arduino receberá esses dados e como o potenciômetro enviará esses dados. Como o potenciômetro ele é um resistor variável, dependendo do nível de resistência que estiver nele, uma corrente elétrica diferente passará por ele. E é justamente assim que o Arduino receberá esses dados. Porque, por exemplo, se esse resistor aqui de 1 kΩ estiver na sua resistência máxima, não haverá nenhuma corrente elétrica que passará por ele e chegará na entrada analógica segundo esse aqui verde, por exemplo. Então, o dado que o Arduino receberá é 0. Se ele estiver na sua resistência mínima, que seria 0, toda a corrente elétrica possível será passada por ele. E tem um dado que representa toda a corrente máxima, e esse dado chegará até o Arduino. O mesmo acontecerá para os demais. E o que o Arduino fará com esses dados? Basicamente, o Arduino ele armazenará cada dado a uma variável correspondente a cada cor do LED RGB. Ou seja, haverá uma variável com o nome de vermelho, outra com o nome de azul e outra com o nome de verde. E essas variáveis receberão os dados, que é a corrente elétrica que passou por cada potenciômetro. A partir disso, o que o Arduino fará com esses dados, ou seja, variáveis também? Simples. Notem que essas 3 entradas digitais, por agora, estão conectadas a cada terminal do LED RGB. Observem também que o LED RGB ele possui 4 terminais, sendo o primeiro representando o vermelho, o segundo o catódica ou catodo, que está ligado ao negativo, o terceiro o azul, que é o terminal azul, e o quarto é o verde. Por que ele tem esses 4 terminais? Por quê? Porque o LED RGB ele é basicamente 3 LEDs em um só. Por isso que ele tem essa diferença de terminais, porque cada terminal representa um LED dentro do LED RGB. E basicamente servirá da seguinte maneira: o Arduino ele pegará o valor de cada variável, que são os dados analógicos do potenciômetro, e atribuirá a corrente elétrica correspondente a esses valores para cada terminal do LED RGB. E por que há esses 3 resistores aqui também? Porque, como vocês devem saber, um LED comum ele possui uma corrente máxima de 20 mA. Passando disso, ou abaixa a vida útil dele, ou ele pode chegar a se danificar. E esses resistores estão aqui justamente para impedir que isso ocorra. E agora, por que esse primeiro resistor ele tem uma coloração diferente desses outros 2 resistores? Justamente porque ele tem uma resistência diferente dos outros 2. E agora, por que ele tem uma resistência diferente dos outros 2? Porque o terminal vermelho do LED RGB, ele trabalha geralmente ele trabalha a 2 volts, enquanto os terminais azul e verde trabalham a 3 volts. E dessa forma, é preciso fazer um cálculo diferente para cada terminal, ou seja, o vermelho sempre terá uma resistência diferente porque ele vai trabalhar numa tensão diferente. E utilizando o cálculo, utilizando a lei de Ohm, nós obtemos aqui um resistor de 180 ohms.
Na verdade, o resultado do cálculo é 150 ohms, para que nesse terminal chegue 20 mA, que é o máximo suportado pelo LED. Só que, como a fonte, ou seja, o Arduino, ele pode variar um pouco a sua tensão, a corrente elétrica ela pode ultrapassar um pouco que foi destinada para esse resistor. E como ela pode ultrapassar um pouco, nós utilizamos uma resistência um pouco maior justamente para compensar essa variação de tensão. E o que impedirá que o LED ou se danifique ou que perca a sua vida útil. O mesmo ocorre para os demais, que o resultado do cálculo, a gente chegou a 100 ohms, só que optamos por 130, que é um valor comercial, que é bem próximo dos 100 ohms, mas vai compensar a variação de tensão que a fonte pode entregar. E entendendo um pouco como o potenciômetro enviará os dados para o Arduino e que o Arduino enviará novamente esses dados para cada terminal do LED RGB, utilizando dessas 3 entradas ou saídas também digitais, agora vamos simular para que o entendimento fique ainda mais fácil. Bom, notem que a cor resultante disso aqui é o vermelho. Por quê? Porque esses dois potenciômetros eles estão com a sua resistência máxima. Então, dado que está sendo enviado por eles, é basicamente zero. E, de certa forma, o dado que está sendo enviado por esses dois terminais aqui é zero. E o único dado que está recebendo corrente elétrica, a única ligação que está recebendo corrente elétrica é o terminal vermelho. Então, a cor predominante será o vermelho. Se eu quiser obter o azul, basta eu colocar a resistência do potenciômetro no seu máximo e colocar o azul no seu mínimo. Então toda a corrente elétrica passará por ele e o vermelho não terá nenhuma corrente elétrica. O mesmo servirá para o potenciômetro que representa o verde. A cor aqui será verde. Se eu quiser a cor amarela, por exemplo, basta eu colocar o potenciômetro vermelho e a sua resistência mínima. A cor será amarela. E a respeito da intensidade de brilho, funcionará da seguinte maneira. Notem que, quando apenas o potenciômetro vermelho está emitindo a informação superior a zero, ou seja, ele está emitindo alguma informação, a cor que será apresentada no LED é vermelho, só que esse vermelho está muito intenso. Notem também que se eu colocar a resistência aqui no meio, a intensidade do vermelho ela diminuiu. Por quê? Porque quando eu aumentei a resistência, um dado diferente foi enviado até o Arduino, ou seja, um dado menor é enviado ao terminal vermelho. E se um dado menor é enviado, uma corrente elétrica menor é enviada. Portanto, a intensidade de brilho ou a cor será menor. É basicamente isso. Esse é uma outra exemplificação de circuito, utilizando o potenciômetro e resistores. Espero que tenham gostado.